O que acontecia na igreja de Coríntio, quando o pessoal dizia, eu sou de Paulo, e vinha outro grupo, eu sou de João, e aquela história toda, se repetiu na Igreja Assembleia de Deus da Paraíba. E tem algumas pessoas pedindo que eu não vou comentar sobre a pancadaria que aconteceu no culto de Santa Ceia da Assembleia de Deus da Paraíba, como aquele pastor que quem não dá o dízimo não vale um tostão. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também. Ele está saindo aqui, ó, segundo as informações, ele que é o obreiro, esse camarada que saiu aqui. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que beberdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O interessante é que o que está lendo o texto ali não parou, né? Não perdeu a estribeira, continuou lendo o texto como que se tivesse tudo tranquilo, tudo sossegado. E o pau comendo no final da nave do templo. O bebendo cálice do Senhor indignamente será cortado como o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, como deste... Tem vários obreiros saindo, né? A maioria. É aquela história, cara. Eu sou do obreiro que foi removido. Já vou explicar para vocês, mas a pancada eu recomendo. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Nós somos julgados, somos repreensíveis pelo Senhor, para não sermos condenados. A Assembleia de Deus de Belém tem segurança. Eu recebi um e-mail aqui dizendo que o culto de ceia que houve agora no domingo passado estava crivado de segurança armados dentro do culto de ceia, para manter o povo pacífico, né, dado algumas denúncias. E aqui não, né, aqui não tinha segurança, então o povo foi pro pau. Eu sou do obreiro tal, eu sou do pastor José Carlos, eu gosto dele, ou eu amo ele, e o pau pegando. O que está acontecendo, meus amigos? A verdade é o seguinte: pastor José Carlos resolveu tirar o dirigente de uma congregação, em outras palavras, deu a conta para o cidadão. E ele próprio assumiu a congregação até Deus dirigir alguém para estar na direção, na liderança dessa tal congregação. Para quem não sabe, é uma filial da igreja sede. É uma igreja que é ligada a outra igreja. E que essa igreja tem um responsável, que no caso é o pastor José Carlos. E isso trouxe uma revolta para o próprio obreiro e também para o povo em si, que estava acostumado, né? Tem toda aquela história, o obreiro está tocando a obra de Deus e o povo está ali, né, contando com o trabalho dele, se empenhando para que o obreiro venha fazer, né, o trabalho que deve ser feito. E daí quando o pastor presidente resolve receber, porque eles resolvem para empossar alguém, colocar na direção, Deus que dirigiu dar a direção da igreja para o irmão. Na hora de tirar, meus amigos, é assim, sai, cai fora, porque já tem outro na direção e você vai plantar batata. E isso, claro, causa um certo desconforto e, na maioria das vezes, não vem com explicação.
Simplesmente o pastor resolve tirar, tem os motivos dele lá, e o obreiro fica sem entender, a igreja fica sem entender. Por que agora? O que está acontecendo? E pelo que eu entendi, o pastor José Carlos aí é um baita ditador, nós sabemos disso. Inclusive, quem não dá dízimo e oferta não tem valor nenhum para ele. Agiu exatamente dessa maneira, simplesmente tá fora, argumentando somente que houve denúncias na administração do obreiro, provavelmente um e o outro não estava, concordando com o jeito desse obreiro trabalhar, e o pastor José Carlos foi lá e sai fora. Eu acredito que o obreiro deve ter feito alguma coisa que fugiu da tal liderança santificada, plena, abençoada que o pastor José Carlos tem. Que para mim não passa de um pastor desatualizado e simplesmente reverenciado pelo que fez, não desmerecendo aqui o que ele fez, mas só por estar com essa ganância de estar no poder, na liderança, com toda a idade que tem, porque para mim é impossível na Assembleia de Deus da Paraíba não ter um pastor já na altura, com vigor, com raciocínio lógico do que a igreja precisa para a atualidade, para tocar, para liderar a Assembleia de Deus da Paraíba. Mas ele não larga a fatia, até porque, o negócio dá lucro e fica inventando história. Agora tem história do sítio, e a oferta e mais oferta, e ele fala que tira dinheiro do bolso para investir lá, que milagres estão acontecendo lá. Tudo com a intenção de atrair pessoas para visitar turisticamente aquele lugar e assim também sair lucros. Essa é a verdade. Mas o culto aí de Santa Ceia foi marcado com esse tumulto, pancadaria, que diz que saiu pancadaria, cercaram o obreiro ali no final da nave do templo e partiram para as agressões. Isso tudo, como direção de Deus. Vai sair, espírito maligno! Não é dos nossos, então vamos lá. Houve denúncias de má administrador, então vamos pro pau. E esse tumulto gerou, dado esse momento aqui, dá uma olhada. Esse momento aqui, E eu vou sair. Esse ministério até começou de burradez. Olha, depois que resolve isso, o pastor da igreja agora sou eu. Na Paraíba não se fala em outro assunto. Durante um culto de Santa Ceia na Assembleia de Deus de Acaú, interior da Paraíba, um obreiro que não aceitou a troca de pastores na congregação se levantou contra o anjo da igreja José Carlos de Lima e começou a lhe desafiar. E esse aí é o causador de todo o tumulto, um presbítero da igreja, meus amigos, um obreiro, diz que é um obreiro da igreja, não aceitou o que o tal pastor aí decidiu e foi pro culto de Santa Ceia tirar satisfação, e o pastor deu um dedo na cara. Quem manda aqui sou eu, miserável. Depois que resolve isso, o pastor da igreja agora sou eu. Vai sair, espírito maligno! Antes de eu colocar qualquer um na direção, eu oro a Deus, eu busco a Deus. Direção. É uma verdadeira picaretagem. E há quem acredita, que tem direção de Deus em tudo isso. Você acha que se tivesse direção de Deus, resultaria nessa vergonha para a própria igreja da Paraíba? Eu não acredito, meus amigos. Pacificação é o resultado de quando Deus está nas coisas. Ah, mas a igreja mexer com o povo não é bem assim, Zaio, E é anjo da igreja daqui, anjo da igreja de lá, e no final é isso aí, uma pancadaria. Quem leva a culpa de tudo é o capiroto, é o garrão peludo. E eu vou deixar claro uma coisa para vocês aqui, nem tudo é ele o culpado. Tem responsabilidades provocadas, situações provocadas, e a responsabilidade, a maioria das vezes, é do ser humano. Resumindo, dentro desse contexto evangélico atual, o que existe é donos de igreja, chefões, não são líderes, porque há uma diferença de você liderar e você chefiar. Então são chefes de verdade, não são líderes. E direção de Deus, meus amigos, lamento em te dizer, não existe. A direção ali, quem manda é o tutu, é o dinheiro. Trabalhou de acordo com a visão do crescimento da obra de Deus, que não é alma, ou pode até vir almas que venham a dar lucros, claro, mas a visão é:
crescimento. Trabalhou de acordo com isso, você tem passagem livre e senta na mesa com o chefão, dono da igreja. Pelo contrário, você é esculachado, retirado, sem dó e piedade, sem satisfação. E o argumento é que existe reclamações e nós vamos te remover daqui. Não importa se o cara fez 10 coisas boas, fazendo uma que não agrada o chefão, já era. Mas no final, tudo isso é obra de Deus. E eu sei que você que, né, é do contexto vai dizer, não, mas o obreiro aí pisou na bola, não deveria ter se levantado e esperado um culto de ceia para resolver o problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês, na maioria das vezes, esses que se levantam dentro de reuniões assim, de cultos, já procuraram o pastor há muito tempo, porém não são atendidos. Porque ele tomou uma decisão e não quer ninguém contra. Então a única oportunidade que resta é quando o pastor está diante da tribuna ali em uma reunião, em um culto, no caso aqui culto de ceia, e ele vai ser ouvido. Não me venha com história que o cara aqui também não vigiou, porque na verdade quem não vigiou por primeiro é o próprio pastor José Carlos, que deveria ter tomado a atitude que ele tomou, porém dando satisfações que venha convencer o povo, a igreja, aqueles que não estão aceitando. Procurar fazer uma reunião com esses e discutir. Então faltou sabedoria aqui, sim, da parte do líder. O obreiro aqui, meus amigos, para quem está malhando o pau, né, tem muita gente dizendo que foi desnecessário, que o cara, né, esperou, foi oportunista, esperou uma reunião, né, um culto público para fazer a confusão. Tenho certeza que eles procuraram no decorrer da semana e não foram atendidos, porque esse tipo de chefão aqui são assim que agem. Eles vão, tomam decisões e se escondem na caverna, ficam protegidos na bolha deles ali. Para atender, para tirar uma conversa, para ter uma conversa com eles, é a coisa mais difícil que existe. Então o que resta é se manifestar num culto público, estar de frente com o pastor e jogar a real. O obreiro aqui, no meu ponto de vista, fez exatamente o que deveria ter feito. Para você que diz, né, que eu vi alguns recados, até disseram que o obreiro ali é enviado do inferno, está endemoniado, e que o pastor José Carlos é um grande homem de Deus. Cara, vocês estão cegos. Um grande homem de Deus jamais tomaria uma decisão dentro da igreja, na sua administração, que viesse resultar, né, num escândalo igual esse aí que aconteceu. Homem de Deus é outra coisa. José Carlos é um figura vencido, ultrapassada, que precisa entregar o cargo aí para alguém tocar a igreja e parar de arrumar confusão. E o obreiro aí fez o que a própria Bíblia manda, né? Orienta, né, que os cristãos precisam resolver as coisas internas da igreja na igreja. Ele foi e resolveu na igreja. Agora, se foi ouvido, se vai ser ouvido, ficou claro ali que não, porque quem manda é o chefão. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixe seu joinha que é importante. Para você que mandou o conteúdo, agradeço de coração. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, esperando mais pancadaria, santas, evangélicas, gospel.